Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Mauro Sérgio na TV da sua casa. Hoje no programa vamos abordar a relação das imobiliárias e os corretores, mas também na área do direito, o Dr. Michel nos fala sobre uso capião. Você sabe o que é isso? Você sabe o seu direito no uso capião? Com o Dr. Michel, já na tua tela. Ainda, numerologia. A numerologia mudou o nome do Mauro Sérgio na TV e poderá mudar o teu comportamento, a tua conduta, inclusive no trânsito. Tudo isso hoje, nesta edição do Mauro Sérgio na TV, que você assiste pelo canal 6 da NET, todos os sábados, 7h30 da noite, segundas-feiras e quartas-feiras, no mesmo horário, mas também você nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez, Mauro Sérgio na TV, na tua tela. O Mauro Sérgio na TV, neste momento, quer abordar um assunto que é extremamente interessante, extremamente importante, e eu pediria a todo o nosso telespectador e telespectadora, que prestasse atenção. Você precisa todo dia do corretor de imóveis, mas quem é o corretor de imóveis? Como é que ele trabalha? Existe alguma relação entre o corretor de imóveis e as imobiliárias? Quem vai responder essa pergunta para nós e a vida, o cotidiano do corretor de imóveis com as imobiliárias, esta relação que todos nós sabemos existe e é necessária, a doutora Graciela Possebon, que é assessora jurídica do Sindimóveis. Está com a gente, doutora Graciela. Prazer recebê-la no programa Mauro Sérgio na TV. Mauro Sérgio, de fato, o Sindimóveis ele está muito preocupado com a situação de trabalho dos corretores de imóveis dentro das imobiliárias. E o nosso objetivo é auxiliá-los para que eles tenham esse atendimento personalizado conosco, que somos o sindicato que os representa, para que, junto à Justiça do Trabalho, a gente possa ver respeitados esses direitos trabalhistas deles. Bom, já que a senhora fala em direito de trabalho, doutora Graciele, eu lhe pergunto, que direitos são esses, se é que eles existem em relação ao corretor e às imobiliárias? Existem. Eu vou citar no primeiro momento o artigo 3º da CLT, que seria a consolidação das leis do trabalho, que diz exatamente isso. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante um salário. Então, deste artigo, que seria o artigo principal de um vínculo de emprego, nós já encontramos vários requisitos do corretor de imóveis. Neste nosso primeiro programa, nós vamos abordar, então, de uma maneira bastante objetiva, todos os principais requisitos para que se caracterize uma relação de emprego entre o corretor de imóveis e a imobiliária no qual ele presta serviços. Posso citar no primeiro momento a continuidade. O que seria a continuidade? O corretor de imóveis, ele presta um trabalho de maneira contínua na imobiliária. Ele não aparece na imobiliária 1 ou 2 vezes por semana, ele está lá todos os dias, para não dizer de segunda a segunda-feira, em função dos plantões que eles fazem finais de semana e feriados. Então, há uma prestação de trabalho contínuo dentro da imobiliária. Posso referir também, por exemplo, a subordinação. O que seria essa subordinação? O corretor de imóveis, ao ir para a imobiliária, ele acaba se prestando a seguir uns scripts que a imobiliária requisita a ele com relação à jornada, local de trabalho, o modo de trabalho que ele deve prestar. Ele acaba seguindo o que a imobiliária determina a ele. E isso é uma subordinação. Você não tem a autonomia de fazer o trabalho como que você acredita que seria um trabalho autônomo. Você precisa seguir umas diretrizes que a imobiliária vai te impondo de uma maneira indireta, mas que você acaba cumprindo com isso. Ou seja, doutora Graciela, esse corretor ele acaba trabalhando, o cotidiano dele junto à imobiliária acaba sendo o cotidiano de um outro empregado, de um funcionário. Exatamente. Que tenha vínculo com a... Exatamente. Quando, na verdade, ele não tem vínculo nenhum. Ele é taxado como autônomo. Um autônomo é um prestador de serviços que tem total autonomia de sua carga horária, total autonomia da forma com que presta os serviços, e não é o que nós vemos com o corretor de imóveis. Ele tem obrigatoriedades, ele tem subordinação, ele tem salário.
que seria a contraprestação que ele faz pelo trabalho, seja naquele mês, seja dentro de um determinado tempo, a comissão que ele recebe pela venda que ele faz é salário. Ele recebe uma contraprestação pelo serviço que ele fez para a imobiliária num determinado tempo. E com relação à jornada de trabalho, como é que é essa relação? As imobiliárias também têm esse problema, não? Indiretamente, há sim uma cobrança, porque os corretores chegam para nós e informam. Eles não me cobram o horário das 8 da manhã, mas eles sabem onde eu estou. Se eu vou visitar uma obra, o dono da imobiliária sabe que o corretor foi naquela obra, ele sabe que o corretor está nas dependências da imobiliária, as ligações que ele faz, tem um controle, os plantões de final de semana têm um horário para chegar no plantão. Se você não chegar no horário do plantão, você pode ser deixado de lado para um plantão futuro. Isso, indiretamente, acontece. E alguma questão quanto à onerosidade existe Total. Nessa relação também, doutora Graciela? Toda a despesa que o corretor tem, cito aqui de uma maneira bastante ampla, o veículo utilizado, o desgaste do veículo, por exemplo. Combustível. Total do corretor, o combustível gasto é do corretor. Despesas, por exemplo, de alimentação, é o corretor que acaba pagando. Alguns até pensando no sentido de transporte público também. Se você se desloca num dia com transporte público, é o corretor que paga. Então, toda a onerosidade, o custo para a execução desse trabalho é ônus do corretor. E uma outra questão, nós temos utilizando bastante curto, mas eu tenho que lhe abordar numa outra questão, pelo menos ainda nessa primeira edição de uma série de outras entrevistas, outras participações suas aqui conosco no nosso Mauro Sérgio na TV. As imobiliárias chegam a exigir exclusividade de alguns dos corretores quando há essa relação? 100%. Opa! Posso dizer isso que pode? exclusividade... Isso pode, doutora? Não pode. Ele é autônomo. Ele precisa ter a liberdade de negociar com clientes particulares, inclusive com outras imobiliárias, que o objetivo da autonomia é você ter total autonomia para negócios com imobiliárias, até concorrentes, porque você é um autônomo. Então, quando você exige daquele profissional que ele tenha total exclusividade, somente trabalhando imóveis que sejam da imobiliária que ele trabalha, é exclusividade. E existe uma maneira, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu queria abordar com a senhora rapidamente assim a situação do dano moral. Existem questões a serem discutidas sobre isso também. Caso a caso, dano moral existe. Em que circunstâncias? O que pode ocorrer um dano moral? Metas excessivas, por exemplo, a gente sabe que eles têm metas de vendas. Se a cobrança ela é excessiva, obrigatória, colocando aquele corretor em situação de vexatória perante os colegas, se precisa vender, ou até situações com os colegas, é dano moral. Caracteriza o dano moral. Como é que os corretores podem fazer quando se sentirem vítimas de qualquer um desses fatos, desses pontos lamentáveis abordados pela doutora Graciela hoje aqui no nosso Mauro Sérgio na TV? Nos procurem, o sindicato está de portas abertas, podem acessar o nosso site que é www.sindimoveis.rs.com.br. Há um local para você fazer o seu agendamento conosco e iremos recebê-lo com o maior carinho. Doutora Graciela Possebon, assessora jurídica do Sindimóveis, nosso parceiro aqui do Mauro Sérgio na TV. Muito obrigado pela sua gentileza e até a nossa próxima edição com a sua participação novamente. Agradecemos imensamente a oportunidade. E agradecemos então a categoria dos corretores, bem como a presidência do Sindimóveis, na pessoa do amigo Carlos Lamel, que participa como parceiro e trazendo a assessoria jurídica do sindicato aqui para falar e para informar o corretor, o seu associado, que precisa estar informado até para prestar um bom trabalho. Muito obrigado, até a próxima edição. Mais uma vez, o Mauro Sérgio na TV tem o prazer de receber para falar dos seus direitos e cidadania na prática. Aliás, o dorso do Mauro Sérgio na TV é Direito e Cidadania. E nós recebemos, mais uma vez então, como eu dizia, o doutor Michel Soares para falar dos seus direitos. E o assunto de hoje, uso capião, uma palavra tão falada, né? Mas tem muita gente que não sabe o que é o uso capião. É isso, doutor Michel? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Mauro Sérgio na TV. É sempre um prazer, Mauro Sérgio, poder estar aqui com um amigo e poder falar aos telespectadores do programa Mauro Sérgio na TV. Uso capião. O próprio nome, ele já indica o que é. É a propriedade, a aquisição da propriedade pelo uso.
Então, o uso capião se refere... nós temos aqui, hoje, no Brasil, nós temos diferentes formas de uso capião. Nós temos o uso capião urbano, nós temos o uso capião rural, nós temos o uso capião que pode ser especial, extraordinário ou ordinário. A questão do uso capião, Mauro Sérgio, ele é bem... Defina, doutor Michel, esses vários pontos do uso capião aí. São modalidades diferentes? Um é diferente do outro? São modalidades. Mauro, é um tema bem complexo, que eu vou aqui falando aos telespectadores para a questão leiga, vou especificar e esmiuçar questões que são mais atinentes à questão para o leigo, né, Mauro Sérgio? A questão do uso capião, o uso capião para a questão da propriedade, ele pode ser dividido em imóveis e imóveis. O uso capião para imóveis, Mauro Sérgio, ele é mais complexo. Se divide em extraordinário, ordinário e especial. Dentro do especial, ele pode ser o rural e o urbano. Só para fazer uma questão para as pessoas ficarem ficar bem claro sobre móveis e imóveis. Móveis, né? A moto, o carro, os móveis da casa são móveis. Imóveis, apartamentos, terrenos, casas. Seria isso, doutor Michel? Exatamente, Mauro Sérgio. E na questão do uso capião de bens imóveis, dos bens móveis, a questão se refere assim, tem duas possibilidades para aquisição do bem. A aquisição do ordinário ou o extraordinário. A questão do ordinário, aquele bem, por exemplo, um carro, uma moto, um veículo que você está fazendo uso e tem a posse mansa e pacífica desse bem. No entanto, não tem a regularização desse bem, não está registrado no seu nome. Como é que você faz para regularizar esse bem junto aos órgãos do Detran, aos órgãos do cartório, como se dono fosse? O ordinário, a questão se você tem a posse pacífica dele, fez um contrato, comprou de uma pessoa onde o proprietário, o verdadeiro proprietário veio a falecer, aí não conseguiu fazer a transferência para você. O que você pode fazer? Com uma ação judicial de uso capião de bem imóvel, ingressar em juízo, pedindo depois de comprovada a posse, através de um contrato, de um prévio contrato de compra e venda, onde você só não averbou isso no cartório ou no Detran, fazer em 2 anos de uso desse imóvel, fazer aí a questão do uso capião e regularizar essa posse com você. Agora, porém, se você não é proprietário de posse pacífica, mansa, não tem um justo título, o que é o justo título? Algum contrato, algum recibo, algum documento que comprove a sua posse, posterior a 5 anos você pode ser proprietário desse bem. Pois é, doutor Michel, tem, a respeito do tempo, a respeito dos 5 anos, os 5 anos são válidos para bens móveis e imóveis ou apenas para os imóveis, casas, apartamentos, terrenos e por aí vai? Aí que nós vamos se aprofundar na questão agora do uso capião dos bens imóveis. A questão dos bens imóveis, Mauro, tem vertentes. 15 anos para bem extraordinário, rural. 10 anos para bem extraordinário, rural, proprietário. Tem a possibilidade de 5 anos. Então, ela tem uma possibilidade, ela tem uma gama de possibilidades. O que podemos adiantar aqui? Aquele imóvel, por exemplo, você tem um terreno, tá? A aquisição de um bem, um terreno de até 50 hectares. Você pode adquirir esse bem através ou posterior a 5 anos de uso, desde que esse uso você comprove que foi para sua moradia, onde você contratou, onde você construiu sua casa e ali manteve sua família e se criou. Ali você pode, em 5 anos, requerer esse bem, tá? E com relação aos bens imóveis, ou seja, aos bens móveis, o caso da moto, o caso do carro, do veículo e por aí vai, qual é o tempo que a pessoa tem que estar de posse desse bem para que possa entrar com uso capião? Como eu expliquei, Mauro, com a posse mansa e pacífica, com um justo título, 3 anos. Ah, sim. 3 anos. Se você tem, 2 anos. Se você tem a posse justa e pacífica. Se você não tem o justo título, 5 anos. E o que seria exatamente o justo título, doutor Michel? Justo título é algum recibo, algum contrato, algum elemento probatório que você fez uma contratação desse imóvel. Algum documento que dê a ideia da legalidade dessa posse, seria isso? Exatamente. E isso é o justo título. Sempre tem que casar justo título e o bem imóvel.
Uma questão também da questão do uso capião, recentemente, agora em 2011, teve um grande avanço na questão do uso capião para bens especial urbano, que é a aquisição do abandono. Aquele cônjuge, aí entra uma área mais família, aquele cônjuge que separou, teve a separação e abandonou o lar, saiu de casa, após 2 anos de comprovada isenção, aquele que ficou no bem tem ali a prescrição aquisitiva do bem e pode, sim, avocar para si aquele imóvel, aquele bem, após 2 anos pelo seu cônjuge ter saído de casa. Tá certo. Doutor Michel, nós temos isso é um assunto para um programa inteiro e farei ainda, doutor Michel. Puxa, gostei do assunto, mas o senhor tem mais 1 minuto para que o senhor discorra daquilo que o senhor julgar mais importante a respeito desse assunto, que para mim é muito interessante, sempre uma informação a mais nunca é demais. Claro, Mauro Sérgio. A questão assim, para aquele telespectador que está nos assistindo, que tiver, por exemplo, um imóvel, uma casa, um terreno, um veículo e não tem a posse, não tem a propriedade, não tem o título de proprietário, pode requerer, junto ao judiciário, a aquisição do título de proprietário desse imóvel. Por exemplo, você fez um contrato de gaveta, um terreno de área verde, onde não está regularizado e você já mora há anos nesse imóvel, vem passando de geração em geração e não conseguiu regularizar. O uso capião é a ferramenta jurídica que você tem para regularizar esse imóvel. Assim como você fez um contrato de gaveta, comprou um imóvel, um veículo, e não conseguiu fazer a transferência desse imóvel porque não sabe onde está o vendedor, não sabe se ou ele morreu, ele veio falecer, e para evitar que entre em um processo de inventário, você, após a aquisição do período, do lapso temporal que a lei e o prazo legal que a lei exige, pode ingressar com a ação na justiça e requerer aí a chancela judicial para que o juiz lhe dê, outorgue a você a propriedade desse imóvel. E para esclarecer todas essas dúvidas, doutor Michel, até para judicializar, entrar com uma ação na justiça, requerendo o seu bem, o seu direito, o telespectador pode procurar a consultoria Michel Soares no centro de Porto Alegre. Qual é o endereço e telefone exatamente, doutor Michel? Claro, Mauro Sérgio. O endereço é simples, é no coração de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas, número 1560, sala 2305. Galeria Malcom, 23º andar, sala 2305. O telefone 3084-0784. 3084-0784. Você só será enrolado se não procurar um advogado. Portanto, está dado o recado. Muito obrigado pela presença mais uma vez do Dr. Michel no nosso Mauro Sérgio na TV, com seus direitos e cidadania. E o Mauro Sérgio na TV da sua casa, esse é o novo acréscimo que o Mauro Sérgio na TV ganhou através da numerologia. É exatamente isso. Muita gente fala em numerologia, mas e o que dizem os números? O que diz a numerologia? Falam em numerologia cabalística, nisso e naquilo. É a numerologia cabalística, não é? Ou existem outras modalidades de numerologia? Vamos saber com o nosso numerólogo Alessandro. Seja bem-vindo, Alessandro. É Alessandro do quê? Alessandro Machado Brum. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Eu agradeço ao Mauro Sérgio, abrindo essa porta para a gente poder falar um pouco sobre o nosso trabalho. E a numerologia, ela tem várias linhas, como tu mesmo acabou de falar. E eu comecei a trabalhar com a numerologia já há alguns anos. E dentro da numerologia, eu coloquei ela linkada junto aos chakras, que é uma outra linha de estudo. E dentro desse trabalho, a gente consegue chegar a um alinhamento energético através dos números, que não são bem os números que dão o ensejo da coisa. Na verdade, os números apenas estão numerando a frequência em que a pessoa está. E através dos chakras, eu consegui fazer uma tabela, desenvolver uma tabela, por onde eu consigo estudar a vibração da pessoa através do nome, através da data de nascimento, assim como é a numerologia pitagórica também. Aliás, eu fiz, antes da nossa entrevista, há uns dias passados, aí eu fiz eu fiz uma consulta com o nosso numerólogo Alessandro. E eu fiquei surpreendido, sinceramente, surpreendido positivamente do que a numerologia, ou essa frequência citada pelo Alessandro, faz na vida. Mudou até a minha conduta, A numerologia pode fazer isso nas pessoas, mudar a conduta, o comportamento no cotidiano das pessoas, Alessandro?
Eu acredito que sim, né? Acredito que quando a gente entra nesse alinhamento do universo, nessa frequência em que o universo nos coloca, a gente consegue viver mais tranquilo, com mais harmonia, com mais paz, e não fora de um contexto, né? Às vezes a gente está muito desalinhado energeticamente, e várias linhas de estudo, né, tanto como a física quântica diz que devemos pensar para que a coisa aconteça, mas aí pensar como? Pensar em quê? Né? Com a numerologia dos chakras, a gente consegue chegar num entendimento de como conduzir. Então faz muito sentido para a pessoa quando a gente conversa com ela e através dos números que ela vibra, ou seja, dos chakras em que ela vibra, com um chakra forte, um chakra que é um desafio, e o outro que é o sensível. Cada um deles leva a gente a ter um entendimento de um ponto de uma provável enfermidade, patologia, um ponto forte na questão mental da pessoa e aquilo que é um desafio. E esse desafio pode se tornar uma fobia, uma doença, algo desagradável. E com o trabalho da numerologia dos chakras, eu consigo fazer uma revitalização energética, né? Através da polarização da energia, através do toque com as mãos, entre outras técnicas. Alessandro, pelo que eu possa entender, pelo que eu esteja entendendo, o sucesso ou não, o equilíbrio ou desequilíbrio de uma empresa ou de uma pessoa física poderá estar, ter ou não sucesso de acordo com a sua frequência. E a numerologia destaca isso, aborda isso, trata disso? Exatamente. Pode sim a empresa ter um segmento, né, um ramo de venda e às vezes o próprio nome, o nome fantasia ou às vezes o nome do próprio proprietário, ele não vibra de acordo com aquelas pessoas que ele tem que atingir, o público que ele tem que atingir. Então a empresa não consegue dar uma alavanca para vender mais, negociar mais. Então a numerologia dá esse suporte, trazendo uma vibração dentro daquilo que a empresa se propõe a oferecer no mercado, seja qual for o segmento. E no que se refere à conduta e comportamento pessoal de cada pessoa, o que a numerologia pode efetivamente mudar? Dentro da numerologia dos chakras, eu consigo chegar a um entendimento com a pessoa de situações que ela já se colocou e que ela consegue transformar a partir de uma conduta através da energia do corpo melhorando. Quando melhora essa energia do corpo, situações que ela levaria muito tempo para voltar ao estado normal, um ataque de raiva, um ataque de medo, um ataque de pânico, após as técnicas de energização do corpo, a resiliência acaba sendo mais rápido, né? É o estado voltando mais depressa ao seu estado normal. Com consequência disso, a gente briga menos no trânsito, né? Consegue ficar mais calmo com a companheira, com o companheiro, com os filhos. E isso só por estar com a sua energia equilibrada. E os números nos ajudam a chegar a esse entendimento. Teríamos assunto para uma tarde inteira, para um programa inteiro, para uma noite inteira, e o que não vai faltar, não faltarão oportunidades daqui para frente. Eu quero agradecer a presença do Alessandro aqui e deixar aí 30 segundos à disposição do Alessandro para que ele deixe uma mensagem. Nós estamos aí domingo agora, amanhã, nós teremos eleições em todas as cidades para vereadores e prefeitos. Alessandro, deixa uma mensagem para o público que está nesse momento tenso. O que a numerologia pode dizer para essas pessoas que estão se preparando para votarem amanhã? Bom, nessa parte aí, com números, né, onde eleições mexem muito com números, mexem muito com o cotidiano das pessoas, acredito que é um momento de termos reflexão, coerência, né, e votar com a cabeça tranquila dentro desse propósito aí. Eu acho que seria isso que eu teria para falar, Mauro Sérgio. Tá certo, então. Muito obrigado pela tua presença aqui no Mauro Sérgio na TV, da sua casa, através da numerologia, acrescentou da sua casa, e até a nossa próxima oportunidade, porque a gente tem muito a falar sobre numerologia. Obrigado. Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando mais um Mauro Sérgio na TV, não sem antes, Mauro Sérgio na TV, segundo o nosso numerólogo, Mauro Sérgio na TV, da sua casa e também da sua tela. Gente, hoje é um dia especial, hoje é sábado, hoje é domingo. Nesse domingo nós temos eleições, ou teremos eleições.
nós vamos eleger os nossos vereadores, nós vamos eleger os nossos prefeitos. Está na hora de nós, eu, você, nós, nos unirmos, conscientemente mudarmos a situação em que se encontra o país. 12 milhões de brasileiros desempregados e a gente se queixando todos os dias da crise, do desemprego. Mas tudo por quê? Falando mal dos políticos, quem são os culpados? Eles, em segunda instância, porque em primeira instância, num primeiro momento, nós somos os culpados, porque somos nós que votamos neles, somos nós que os escolhemos, então vamos escolher bem com consciência, dá tempo ainda de ir na internet e pesquisar o seu candidato para votar menos errado, de preferência votar certo. Era essa a minha mensagem no encerramento de mais um Mauro Sérgio na TV, agradecendo aos nossos parceiros, Dr. Michel Soares e assessoria, advogados associados lá no centro de Porto Alegre, sempre à sua disposição, mas também agradecendo o nosso Sindimóveis e o nosso numerólogo que esteve aqui para deixar a sua mensagem através dos números para você que curte todos os sábados, segundas e quartas-feiras pelo canal 6 da NET, o nosso Mauro Sérgio na TV. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau e bom voto.